Oi, oi, gente, tudo bem? Voltei com mais uma história e hoje eu tô trazendo praticamente um clássico, assim, uma história que muita gente gosta, muita gente conhece já, mas que eu vou trazer a ideia de atividade que a gente possa fazer, porque ela fala de medo, fala sobre a socialização, sobre das crianças, né? Aquelas crianças mais tímidas, mais medrosas e, e esse desenvolver dessa criança, né? Eu acho uma graça esse livro. E eu trouxe então hoje, ele se chama Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, com ilustrações de Ziraldo. Então, é um livro da Autêntica, editora, maravilhoso. Se você está gostando desses vídeos, dessa playlist que eu criei aqui no meu canal, onde tem histórias e sugestões de atividade para trabalhar com as crianças de forma individual, em consultório. Eu sou arte terapeuta, uso muito com os meus pacientes pequenininhos, eu trabalho muito com criança, tenho usado muito a literatura como um recurso, né, para conversar com essas crianças, para falar sobre o mundo delas, né, uma linguagem mais simbólica, como é a da literatura. E aí a gente consegue uma profundidade, porque as crianças não conseguem, às vezes, falar sobre o que elas estão sentindo. Mas se a gente contar uma história, elas vão compreender, ou elas nos contam histórias que a gente precisa compreender, né? O que elas estão sentindo. Porque é isso, é uma forma simbólica, né? De conversar com a gente. Então eu tenho trazido bastante livros, atividades para trabalhar com crianças de forma particular, individual, em grupo, em sala de aula, com os pais, arteterapeutas, psicólogas, enfim. Quem você achar que pode se beneficiar com esse conteúdo, eu peço que você encaminhe, né? Assim faz com que o nosso canal cresça e a gente continue podendo tá trazendo essas ideias, tá bom? Curta, compartilhe e vamos para a história. Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo.
lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirando o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas o Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada e ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menina saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: "Para sim! Agora! Já! Do jeito que você tá!" E o lobo parado, assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gandrá, o jacoru, o barantu e o pão bichopá, e outros trosmos. É muito legal. Eu me lembro muito quando eu leio essa história, porque eu dou aula de teatro em escolas de educação infantil, né? O mundo do faz de conta. E ateliê do faz de conta, chama a minha oficina, né? E eu me lembro de uma vez, eu fui numa escola e aí uma mãe chegou, né? E disse assim: olha, prof, por causa da tua aula, uma brincadeira, né? A única coisa que a minha filha tinha medo agora já não tem mais. Porque eu falava: olha a bruxa. Não me lembro exatamente se era a bruxa ou era o lobo. Mas, né, E aí, a gente, no ateliê do Faz de Conta, a gente vivencia esses personagens. E eles se aproximam desses personagens, né? E acabou que ela ficou sem medo. Eu já disse aqui, acho que num outro vídeo, quando a gente falou sobre o medo também, que uma atividade muito legal pra gente trabalhar a questão do medo é o teatro de sombras, onde a gente mostra que quanto mais perto, né, da luz, e quanto mais perto a gente tá daquilo, menor fica a sombra. Quanto mais longe, maior a sombra. E é exatamente assim o nosso medo, né? Quando a gente tá pertinho, quando a gente encara aquilo, a gente vê que talvez nem seja tanto assim. E a gente precisa conhecer os nossos medos, a gente precisa enfrentar os nossos medos, né? Então, a gente pode conversar com as crianças sobre essa questão: qual é o meu maior medo, né? E talvez fazer um teatro, né? Onde eles possam ser esses personagens, que não precisam ser tão fantasiosos, mas podem ser personagens do dia a dia. Utilizem adereços super acessíveis, assim, né? Porque a criança,
ela entra no mundo, é tudo muito concreto, mas ela entra no mundo do faz de conta de uma forma muito rápida, né? Se eu colocar um chapéu, eu já me transformo em alguma coisa. Se eu colocar um lenço, se eu tiver só uma espada, se eu tiver um lápis e eu, né, achar que aquilo é uma espada, fazer de conta, eu já entrei e já sou um outro personagem. Então, trabalhar essas questões, assim, esses personagens, a bruxa, o lobo, enfim, né, todos esses personagens que permeiam ali na nossa fantasia, né, o lobisomem, o bicho-papão, e elas podem interpretar mesmo, né? Trabalhar a questão do teatro. A gente pode deixar com que elas criem, né, ou componham, né, esse personagem trazendo adereços, né? Se eu fosse um bicho-papão, como é que eu seria? Se eu fosse uma bruxa, como é que eu seria? Se eu fosse um dragão, como é que eu seria? Traz pequenos adereços para que elas entrem em contato com esse personagem, com esses medos que elas têm. É uma forma de a gente trabalhar isso. E é muito importante, eu acho, nessa história, a gente ver o quanto, quando eu encaro um medo, eu mudo completamente, né? Porque eu percebo o quanto eu sou capaz, o quanto foi importante para mim, né? Então eu me sinto forte, me sinto, né? Quando ela enfrentou o lobo e transformou aquilo em outra coisa, o lobo virou um bolo, ela ria dele, né? Essa menina mudou completamente. E é muitas vezes assim que acontece mesmo, né? Ah, eu não sei andar de bicicleta sem rodinha, né? Começa devagarinho, mas nossa, quando tirou a rodinha, vira às vezes outra criança, porque, né? E é importante que a gente valorize isso, reforce isso nas crianças, porque a gente reforça muito, às vezes, o que é negativo. Ai, tu não faz isso, ai, tu sempre faz aquilo. Reforcem de forma positiva, né? Os alunos também, né? Que às vezes são os mais complicados, assim, os mais difíceis no meio de tanta criançada. Mas é importante que a gente veja, às vezes, um pequeno ponto ali que a gente possa reforçar para que ele se sentindo forte naquele pequeno ponto, ele mude todo um outro arsenal ali de comportamentos que ele tem, né? Então, essa história, acho que é isso, assim, né? De a gente falar sobre o lobo, a gente pode conversar, dá para fazer teatro de sombras, dá para fazer a interpretação desses personagens. Eu tenho um curso que fala de que forma a gente pode trabalhar, né, o ateliê do Faz de Conta, de que forma a gente pode trabalhar o teatro com crianças da educação infantil. E é transformadora essa técnica com as crianças. Ela é muito importante. Em outro momento eu venho falar só sobre isso com vocês. Se vocês gostarem, já deixem seus comentários, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.